Meus amigos, a novela entre o novo treinador da equipe do Corinthians vai ganhando, meus amigos, novas formas. É o que a gente vai ver aqui. Inclusive, uma novela que tem vilões. Eu virei vilão porque cravei aqui na sexta-feira que Dorival Júnior seria o novo treinador da equipe do Corinthians, rapaziada, aqui do Boteco Ball. Antes de mais nada, se inscrevam aqui no nosso canal e deixa o teu like que a gente vai conversar sobre isso. Então, meus amigos, a contratação do Dorival Júnior esfriou, né, no último final de semana, uma contratação que estava praticamente certa, vários sites cravaram, vários jornalistas renomados também falaram dessa situação. Mas por quê? Porque o Corinthians tem um carinho e tem um apreço por seu grande ídolo, o treinador Tite, não é? Então as conversas se intensificaram no final de semana e o negócio esquentou. E o Tite iria conversar com a equipe do Corinthians. Já estava tudo praticamente certo, não é? Já estava encaminhado nesse retorno de Tite após 9 anos. Mas aí, rapaziada, o treinador voltou atrás da decisão para cuidar da sua saúde mental. Olha aí, rapaziada. Quando eu ouvi isso hoje, não é, da saúde mental, eu me lembrei do Tele Santana, não é? Tele Santana ficou doente, não é? Teve que sair do São Paulo em 1995. E o Muricy Ramalho também, não é? Outro treinador que sofreu aí à beira do campo. Teve que se afastar também, não é? Um grande profissional. Ricardo Gomes, inclusive, passou mal, né, na última rodada do Brasileirão em 2011, quando treinava a equipe do Vasco da Gama. E agora acomete Tite, né? Eu não sou muito fã do trabalho de Tite, não, o estilo dele jogar, mas realmente a gente tem que fazer uma reflexão, né? São tantas pressões realmente em cima do treinador que a saúde ela cobra. Ela cobra. O Tite já é um senhor de idade, né? Mas realmente, rapaziada, essa situação pegou a diretoria do Corinthians de surpresa, já que realmente existia um acordo entre as partes, tanto de Tite quanto também do Corinthians. Inclusive, não é? O Corinthians tinha a expectativa de que ele já comandasse um treino nesta terça-feira, rapaziada. O Corinthians colocou uma nota oficial, vou ler aqui para vocês. Nota oficial sobre Tite. Na manhã desta terça-feira, o Sport Clube Corinthians Paulista comunica que encerrou as negociações pelo retorno do técnico Tite. As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça-feira. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental. O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do mundo pelo clube. Essa foi a nota oficial da equipe do Corinthians, né? Então, o Tite que tinha conversado com a diretoria corintiana, né, nesta segunda-feira, no dia 21, e praticamente já tinha fechado o negócio. Restava somente, rapaziada, a assinatura do contrato prevista para acontecer nesta terça-feira, 22 de abril. Mas realmente, rapaziada, o filho do treinador, não é, o Matheus Bach, disse que o pai teve uma crise de ansiedade por conta da decisão e procurou ele para conversar e partilhar sobre a condição psicológica. Então, meus amigos, foi aí que o filho de Tite, não é, o Matheus Bach, principal apoiador, né, pela volta de Adenor Bach à equipe do Corinthians, mas realmente ele entendeu as questões que fizeram o pai dele mudar de ideia. Mesmo assim, o treinador ficou bastante impactado em assumir o Corinthians, essa responsabilidade à altura do campeonato, né, nessa idade que ele já está. Passou aí 6 anos à frente da seleção brasileira, não conseguiu conquistar a Copa do Mundo, muita cobrança, inclusive. Eu falei que ele estava esperando vir uma oferta, né, da Europa. Não acredito que essas ofertas realmente tivessem vindo, mas depois de saber realmente dessa condição clínica do treinador Tite, possa ser que realmente chegaram algumas propostas, né? Mas realmente, rapaziada, foram algumas frustrações que fizeram o Tite chegar a esse ponto, né? As duas derrotas na Copa do Mundo, como eu falei a vocês,
principalmente essa Copa, onde Neymar chegou voando na Copa, mas infelizmente se machucou. E o Brasil não conseguiu desempenhar um bom futebol, perdeu nos pênaltis, ali foi dramático realmente aquela eliminação nos pênaltis. As ofertas da Europa, como eu disse a vocês, não vieram. E também, rapaziada, essa passagem pelo Flamengo que realmente foi bastante perturbadora, porque o Flamengo não conseguiu jogar um grande futebol sob a direção de Tite. Inclusive, rapaziada, eu vou ler aqui a nota do Matheus Bach, não é? O filho de Tite. Ele falou as seguintes palavras: ó, o técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da sua saúde mental e física. Aqui as palavras de Tite, viu? Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como um ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Continuando aqui, ó. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo. Mas, conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer neste momento é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Abraço a todos, essas foram as palavras de Tite, meus queridos. Então, realmente, a direção do Corinthians foi pega de surpresa, porque estava tudo acertado verbalmente, só faltava realmente a assinatura do contrato. Mas antes de eu falar o próximo passo, né? Qual é o próximo passo do Corinthians? Que a gente volta ao vídeo da sexta-feira que a gente postou aqui, não é? Realmente, o Tite já ganhou muito dinheiro, né? Tem uma vida feita. Sei que a pessoa quer trabalhar, quer estar na ativa. E o Tite tem condições, sim, de fazer bons trabalhos. Mas realmente, rapaziada, se a saúde, ela avisa, a pessoa tem que cuidar. Então eu creio que o Tite toma uma decisão acertada em pensar nele. Pensar nele, na saúde dele. E realmente pegar mais um trabalho, né? Dessa forma que ele está. Saúde mental. Foi bastante sincero realmente o Tite. E aqui, independentemente de gostar ou não gostar do trabalho do treinador, eu desejo aqui uma pronta recuperação a Tite, que realmente ele descanse e que consiga realmente cuidar da sua saúde. A gente, como homens, realmente sabe que quando o homem não está bem mentalmente, não consegue desenvolver praticamente nada. E a mente realmente é o motor do nosso corpo, rapaziada. Então, meus amigos, passando para a próxima fase aqui desse vídeo, Dorival Júnior. Dorival Júnior volta a ser, mais uma vez, a principal opção da equipe do Corinthians. Inclusive, né, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, já está em Florianópolis, chegou às 2h30 da tarde, desembarcou no aeroporto de Floripa, rapaziada, para conversar com o ex-treinador da seleção brasileira, com o Dorival Júnior. Então, meus amigos, uma conversa que tinha esfriado, o Corinthians tinha mandado alguns emissários para conversar com o treinador, mas agora o Fabinho Soldado vai pessoalmente representando o Corinthians e o presidente Augusto Melo. Então todas as atenções agora voltam para Dorival Júnior. Foi falado o nome de Luiz Castro, mas ele não deu muita atenção, não deu realmente muita atenção às conversas corintianas. O interesse nem começou, porque realmente não abriu nenhuma brecha o Luiz Castro para conversar com a diretoria do Corinthians. Mas realmente, rapaziada, Dorival Júnior, há um entrave para esse acerto entre Dorival Júnior e o Corinthians, é a parte financeira. Supostamente, Dorival Júnior teria pedido realmente uma fortuna, perto de 2 milhões de reais. Bem mais do que 1,5 milhão de reais que a diretoria corintiana pagava a Ramon Dias, a seu filho Emiliano Dias. Também, rapaziada, a comissão técnica do ex-treinador do Corinthians, o
treinador argentino Ramon Dias. Então o Fabinho Soldado, com certeza, viajou para fazer negociação. Vamos colocar valores aí na mesa, né? Vamos colocar os valores aí na mesa. Mas realmente é aquela coisa que eu falei no último vídeo. O treinador no Brasil ele cai para cima. E o Dorival Júnior não fez um bom trabalho na seleção brasileira. Foi um trabalho fraco, na minha opinião. E agora negocia com o Corinthians para ganhar muito mais do que ganhava na seleção brasileira. O Dorival Júnior tem garantido aí até a final da Copa do Mundo R$ 1 milhão por mês da CBF, né, por ter sido demitido. E agora, rapaziada, há essa negociação com o Corinthians, agora uma negociação extraoficial, né, já que agora tem um homem de confiança, né, da presidência, o Fabinho Soldado, para realmente negociar pessoalmente com Dorival Júnior. Falaram que Dorival Júnior estava dando preferência ao São Paulo. Eu não acredito. Eu creio que Dorival Júnior é um homem ético. Não está esperando não a queda do Zubeldia. Não acredito nisso. O Zubeldia mexeu na equipe do São Paulo, vai colocando agora os garotos. São Paulo deu uma melhorada. A tendência agora é realmente o Zubeldia ficar e abre sim essa possibilidade de Dorival Júnior assumir a equipe do Corinthians. É um nome que não tem tanta rejeição dentro do futebol nacional, não tem. Dentro nos clubes, não tem. Ele tem uma rejeição muito grande agora por conta da seleção brasileira. Mas para dirigir clubes eu não acredito que ele tenha uma rejeição muito grande na equipe do Corinthians. Queria saber dos torcedores corintianos. Vocês concordam com essa possível contratação do Dorival Júnior? Para mim é um homem respeitado, certo? E também ajusta os sistemas defensivos dos times. Feijãozinho com arroz é o que faz o trabalho de Dorival Júnior. E aí com o Corinthians possa ser que dê certo. Esse feijão com arroz deu certo no São Paulo, deu certo na equipe do Flamengo, né? Campeão da Libertadores, Copa do Brasil no Flamengo, campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. Muita gente não acreditava, ele prometeu ganhar esse título e ganhou. Então, rapaziada, é o nome mais uma vez da vez, o Dorival Júnior. Inclusive o craque Neto defendeu que o Corinthians contratasse Fábio Carille. Ah, craque Neto, me ajuda a te ajudar, meu garoto. Deixa o outro trabalhar lá no Vasco da Gama, porque realmente eu sei que a torcida do Vasco também não gosta muito do trabalho do Fábio Carille. Não tem a mínima condição, na minha opinião, do Carille voltar. Eu me lembro do último trabalho de Carille em 2019. Ele saiu do Corinthians depois de uma derrota para o Goiás. 2-1, Michael fez um golaço em cima do goleiro Cássio. Fernando Diniz foi outro nome também que foi ventilado, mas já foi descartado. E realmente Dorival Júnior volta a ser o nome favorito na equipe do Corinthians. Vamos esperar aí mais alguns acontecimentos dessa novela. O vilão aqui que falou Dorival Júnior, novo treinador do Corinthians, na sexta-feira, não aconteceu, mas ainda pode acontecer, né? A gente está suscetível realmente a erros. Eu confiei nas fontes. Já trouxe aqui quase em primeira mão a contratação de Rodrigo Garro pelo Corinthians. Falei da volta de Neymar para o Santos. Muitos xingamentos realmente. Mas essas transações elas aconteceram, não é? Elas aconteceram. Ramon Dias na equipe do Corinthians. O próprio Luxemburgo. Eu recebi a informação, né, que o Luxemburgo estava em direção ao Parque São Jorge. Abriu uma live de bastante gente aqui no Tecbol, né? Quando o Luxemburgo foi anunciado há 2 anos atrás. Então, rapaziada, é aquela coisa, a gente faz o nosso trabalho. Acertamos e erramos. Não fiquei torcendo para o Dorival Júnior acertar com o Corinthians para dizer que eu estava certo, não. Não, o Corinthians, Augusto Melo, Fabinho Soldado, é quem sabem o que é melhor da equipe do Corinthians. Eles elegeram o Tite como melhor. E realmente o Tite já estava tudo certo, mas infelizmente não deu para o ex-treinador e ídolo da equipe do Corinthians. Então, rapaziada, é o que a gente... Eu vou encerrar o vídeo com uma observação. E o Corinthians saiba escolher bem o seu treinador, possivelmente pode ser realmente o Dorival Júnior. Valeu a tentativa pelo Tite. Para mim, se tivesse negociando com o Ancelotti e o Tite dissesse eu quero dirigir o Corinthians, claro que a preferência seria Tite. Toda a história que ele tem no Corinthians. Eu entendo esse esfriamento que houve no final de semana.
pelo Dorival Júnior, porque o Tite assinou positivamente. Mas, felizmente, não é a saúde pesou e é um caso de reflexão, né? Realmente é muita pressão em cima dos treinadores, por isso também eles ganham muito. O salário de treinador do Brasil é uma fortuna, realmente. Tanto é que o Dorival Júnior também está pedindo, porque sabe que a responsabilidade é muito grande. Quanto maior a responsabilidade, maior é o salário. Uma coisa anda junto da outra. E com os treinadores brasileiros não é diferente. Então, rapaziada, eu queria ver um treinador, um bom treinador aí na equipe do Corinthians. O Corinthians tem uma boa equipe, na minha opinião. Algumas posições que precisam ser ajustadas, mas no geral o elenco é bem melhor do que aquele elenco que começou o ano do ano passado, de 2024. Terminou o ano bem, mas realmente, rapaziada, Ramon Dias não conseguiu dar seguimento ao seu trabalho e agora o Corinthians procura o seu treinador. Tem que procurar com paciência, né? O Orlando já ganhou aí o primeiro jogo à frente do Corinthians contra o Sport de virada, né? Por 2-1. Tem tempo, tem tempo. Eu sei que os resultados batem, mas tem que ter paciência para contratar realmente um bom treinador. Valeu, rapaziada! Eu peço a vocês aqui, se inscrevam aqui no nosso canal no Boteco Ball, no botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.